Esses dias eu tava lendo um livro, era umas 2 horas da manhã, tava no escritório ainda, e sabe quando você empaca naquela página? Aquela página, você não consegue ler, você tem que voltar a ler de novo, voltar a ler de novo. Eu já tinha lido umas 4 ou 5 vezes a mesma página. Pra vocês terem uma ideia, era um parágrafo que começava antes da página, a página que eu estava lendo ainda era parte do parágrafo e o parágrafo continuava depois da página. Era um texto totalmente comprimido, assim, sabe, com poucos espaçamentos, assim, já cansado, 2 horas da manhã, o que eu via mais era uma mancha, assim, de texto para ler. E não era um texto de fácil leitura realmente, assim, era um texto que estava muito compacto, muito comprimido, eu não conseguia ler direito. Além disso, o autor tinha optado por algumas palavras que podiam ser trocadas por outras, mas eram palavras mais complexas, palavras de 4, 5, 6 sílabas. Talvez para demonstrar um certo domínio maior sobre o assunto, ele fez uma escolha de algumas palavras mais complicadas. Eu me lembro que eu estava lendo esse texto, era um texto até que eu estava curtindo ler e tudo mais, mas quando eu comecei a empacar nessa leitura, a leitura começou a ficar muito densa, muito complexa para mim, eu comecei a me sentir burro, assim, sabe? Pô, eu não consigo entender um texto, assim, né? Como pode? Pô, eu não sou um cara iniciante, né? Eu sou um cara estudado, né? Aí comecei a me sentir mal. Então, assim, porra, não tá legal isso aqui. Esse texto tá me fazendo me sentir péssimo. Me sentir um imbecil que não consegue ler uma página de um livro. Aí eu fechei o livro, falei assim, eu vou descansar e tudo mais. Na hora eu fui dormir já com aquele sentimento de meio rancor do autor, sabe? Ficava com uma certa raiva. Eu peguei antipatia pelo autor a partir do momento. Eu não quis continuar lendo o livro, eu parei de ler aquele livro. Era um assunto que me interessava, mas tinham outros autores que tratavam do mesmo assunto. Eu optei por outros autores. Mas no dia seguinte eu acordei e eu fiquei pensando assim, puxa, será que as pessoas que leem os meus textos comerciais, leem os meus textos em geral, especialmente os meus textos comerciais, será que elas estão se sentindo bem quando elas leem os meus textos? Será que elas estão conseguindo ler os meus textos de forma fácil, confortável, agradável? Porque eu posso usar incontáveis gatilhos mentais, eu posso escolher as palavras certas, as palavras que mais vendem, mas se o texto não tiver uma facilidade de leitura, talvez ele atinja até uma parcela das pessoas, pessoas que gostam desses textos mais densos, mas a infinita maioria das pessoas não tem nem o tempo, nem o saco e nem interesse de ler textos assim. Ainda mais se você quer convencer alguém a comprar algo que você está ofertando, quer demonstrar os benefícios do que você está ofertando, você tem que não só escolher as palavras corretas, mas principalmente facilitar essa leitura, deixar o texto confortável para quem está lendo. A gente hoje passa 90% do nosso tempo conectado de alguma forma, está sempre lendo no celular, na telinha do celular, apertado muitas vezes em movimento, indo para lá e para cá. Então, o seu texto comercial que você produz, que está nas suas páginas de venda, que está nos seus documentos, nos seus e-mails e tudo mais, ele tem que ser um texto fácil, um texto fácil de ler. O termo aqui é a facilidade de leitura, né? Então, ele tem que ser mais espaçadinho, as sentenças têm que ser mais curtas. Eu gosto muito de usar bullets para marcar os textos, marcações. E eu tento escolher não só as palavras, que eu sei que podem ajudar o meu consumidor a escolher pela minha oferta, mas também usar palavras que não sejam complicadas para ele, que talvez um adolescente pudesse compreender, né? Um adolescente de 12, 13 anos, 14 anos pudesse compreender o meu texto, porque eu sei que se ele compreender, um senhor de 60 também vai compreender. Se ele compreender, alguém que está na Avenida Paulista lendo no celular, também, no meio daquela confusão e tudo mais, também vai compreender. E eu fiquei com isso, depois que eu li esse livro, fiquei com isso na minha cabeça, assim, meu, será que os meus textos estão atingindo as pessoas como eu gostaria que elas atingissem? Ou será que eu estou fazendo como o autor fez, fazendo os meus leitores se sentirem imbecis, né? Burros? Eu não queria isso. Aí eu comecei a revisar todos os meus textos, especialmente nesse tópico da leitura. Verificar como estava a facilidade de leitura dos meus textos, textos que eu estava produzindo. Só que, gente, eu tenho centenas de textos comerciais, centenas de páginas de vendas, centenas de cartas de vendas. Tenho lojas virtuais que têm mais de 2.000 produtos. E cada produto, eu acho que, não sei se você faz isso, se você tem uma loja virtual, não sei se você faz isso, se você não faz, você deveria fazer. Cada produto eu faço uma carta de vendas para cada produto de cada cliente.
porque o que vende não são exatamente as especificações técnicas daquilo que está sendo ofertado, largura, peso, exatamente isso. Mas o que vende são os benefícios. Então eu tomo cuidado de trabalhar cada produto nos seus benefícios e fazer uma mini carta de vendas para as lojas, para os produtos das lojas virtuais. E é muito complexo para fazer isso com milhares de páginas de vendas que eu acabo tendo. Então eu estava apanhando muito para fazer isso, até que eu encontrei uma ferramenta que me ajudou a definir algumas coisas, ver se o meu texto estava minimamente fácil para ler. É uma ferramenta gringa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é uma ferramenta gringa, ela funciona perfeitamente com textos em inglês, ela vai avaliar inclusive a facilidade intelectual da compreensão daqueles textos e tudo mais, mas eu tenho poucas páginas de vendas que não sejam em português, né, páginas de vendas em inglês. Mas em português ela também funciona, ela talvez não nos dê esse aditivo intelectual, assim, a capacidade de o cara compreender aquele vocábulo em si, mas ela vai dizer se o texto está bem espaçado, se as sentenças estão curtas, se as sílabas das palavras estão aceitáveis, e ela é bem legal. E eu comecei a usar isso porque começou a facilitar para eu verificar textos em massa, assim, né? Porque quando você tem 2, 3 paginazinhas de venda, você consegue meio que sacar isso na hora mesmo, assim. Mas com essa página, com essa ferramenta eu consegui automatizar isso. Puxa, dá para fazer 100 em meia hora, assim, sabe? E eu queria mostrar essa ferramenta para vocês, porque ela me ajudou muito, ela me ajuda muito. Hoje, inclusive, se eu tiver que fazer uma página de vendas, eu faço um texto bruto, jogo nessa ferramenta, ele vai dar um alerta para mim, assim, ó, não passou, não tá legal, e aí eu começo a dar uma quebradinha, assim, começo a ajeitar. Perceba, não estou falando aqui exatamente do copy, não estou aqui falando de copywriting especificamente, não estou falando aqui das palavras que você tem que usar para acionar gatilhos que convençam as pessoas a aceitarem a sua oferta, que demonstrem os seus benefícios e o valor daquilo que você está ofertando. Mas eu estou falando aqui de como que você vai entregar tudo isso da forma mais fácil, confortável e agradável para o seu consumidor. Então eu queria mostrar essa ferramenta para você, tá bom? Vamos lá, eu vou virar minha tela para vocês vão ver a minha tela para a gente fazer juntos, tá bom? Então vamos lá. Estou aqui no navegador comum, né? Você vai abrir a sua abinha aí, vai colar o URL. A URL está no meu artigo, no meu blog também. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, dá um pulo no meu blog que você vai ver, jeffersonbidei.com.br. Se você já está no meu artigo, tem o linkzinho lá, é só você clicar. Vai ter aí no linkzinho do vídeo também, nos comentários também, na descrição do vídeo, e aí também dentro do vídeo para você poder clicar. Vamos lá. Abrir a página, certo? O jeito mais interessante de fazer, essa página é uma ferramenta super simples, até meio feinha, né? Mas eu não quero que vocês se assustem com isso, não. O que eu quero demonstrar para vocês, assim, você pode até botar o URL para ele avaliar o URL e tudo mais, mas eu acho meio lento, eu não gosto desse processo. Eu recomendo que você clique aqui nessa abinha aqui, tá? Vamos fazer um direct input aqui com o texto, tá? E ele vai perguntar qual texto que é, né? Que texto que você quer que ele verifique, tá? Pode até ser jogar um HTML aí e tudo mais, que ele vai tirar as tags HTML para você. Eu vou pegar o texto do meu blog, que está aqui, onde eu conto justamente essa historinha que a gente está contando nesse vídeo aqui. Copiei o texto, estava na minha outra aba, e eu vou colar. Pá, colei o texto aqui. E aí eu vou pedir para ele calcular, né? Tudo isso está bem descritinho no artigo do meu blog lá, então você pode clicar lá sem problema nenhum. Pronto, calculou. Bom, ele calculou aqui para mim, olha, o seu texto deu 23, a nota que ele deu para o meu texto. 23 é uma nota alta. O ideal é que se ele ficasse entre 9 e 10. Como a gente está escrevendo em português, e ele não está avaliando as sentenças, os vocábulos propriamente ditos, eu aceito até 16. Eu consigo gostar disso até 16. 23 está muito alto, significa que eu vou voltar para o meu texto, provavelmente eu vou mexer um pouco mais nas palavras, mexer um pouco mais na distribuição. Ele fala que assim, olha, tá um pouquinho complicado, né? O que você acha de usar palavras menores e sentenças menores? Pô, isso é muito legal, né? É uma ferramenta que te ajuda a determinar a facilidade de leitura do seu texto. Isso é bem bacana porque a gente tem que fazer isso meio na mão, né? Quanto que é
a quantidade certa, né? Ele faz isso usando uma sequência de algoritmos super complexos, tá vendo? Ele calcula o número de sílabas por palavra, o número de palavras por sentença, ele avalia as palavras complexas, quantas palavras complexas tem, quantas palavras tem. Ele faz isso usando algoritmos de escolaridade nos Estados Unidos, então ele sabe até se aquele texto seria entendido por alguém de que nível escolar nos Estados Unidos. Puxa, é muito legal. Eu gosto muito, muito, muito dessa ferramenta. E eu queria deixar essa ferramenta para vocês. O vídeo é curtinho, não tenho muito o que falar hoje não. Era mais para apresentar essa ferramenta para vocês. E você vê, eu fiz um texto no meu blog, não é um texto comercial em si, né? É mais um texto informativo. Mas ele já falou para mim assim, olha, esse texto talvez seja um pouquinho complicado. Se você quer que as pessoas entendam, mais pessoas entendam o seu texto, que eu acho que no final das contas é o que todo mundo que vende alguma coisa quer, que mais pessoas sejam atraídas pelo seu texto, então mude um pouco, né? Mude um pouco, distribua um pouco o texto de forma mais agradável e melhor. Tá bom? É isso. Eu tomei muito cuidado quando eu fiz o meu treinamento sobre copywriting, eu tomei muito cuidado para colocar um tópico específico sobre essa questão da leitura. Então, eu tenho 12 passos no meu treinamento de copywriting, é um treinamento introdutório de copywriting, para você entender o mecanismo mental do que faz as pessoas comprarem quando elas leem, textos que podem fazer as pessoas quererem comprar o que você está ofertando. E são 12 passos ali que eu distribuo, e um desses passos é justamente o passo da leitura, onde eu falo justamente disso, assim, da importância de quebrar o seu texto de forma que ele seja agradável à leitura. Eu acho que a grande métrica para isso talvez seja você mesmo, né? Avalie quais são os textos que você gosta de ler, que te fazem se sentir confortáveis e que te incentivam a continuar lendo e quem sabe até mergulhando na proposta que aquele texto, a proposta comercial que aquele texto está te oferecendo. Seja num e-mail, seja numa página, às vezes até num tweet, né? Eu acho que, inclusive, parte da nossa geração está meio contaminada com isso. Assim. Hoje, qualquer coisa que tem um pouco mais de 140 caracteres, eu já fico meio... Ai, que saco, né? Porque a gente está acostumado a rolar tanto, né? A ter tanta... É tudo tão corrido, né? Tudo tão caótico. É tanta coisa pedindo a nossa atenção que os textos têm que ser muito curtinhos para que a gente possa aproveitar o máximo ou tudo que a gente puder. Então a questão da leitura talvez seja uma das questões mais importantes. Eu já vi grandes textos comerciais, grandes copies, com gatilhos mentais sendo acionados de forma precisas, mas que estavam pessimamente distribuídos, estavam com uma leitura, uma legibilidade péssima e foram fracassos retumbantes. Eu sei que muitas vezes a gente quer dar uma sofisticada nas palavras para mostrar que a gente sabe mais daquilo e tudo mais, mas às vezes pode ser um tiro no pé. Então é isso. O que eu quero que você faça agora? Quero que você curta aqui esse vídeo. Se você achou legal, compartilha ele com as pessoas. Mas principalmente que você use essa ferramenta e que você conte para mim nos comentários aqui, ou nos comentários da minha página no Facebook, ou nos comentários do artigo mesmo no blog, onde você quiser. E me comente quais são os resultados que você está tendo com essa ferramenta. Copia os seus textos comerciais nela, vai lá. Você viu que eu demorei 3 segundos para fazer esse teste. Copia, cola, aperta o botão, não tem erro. E eu quero que você me diga como é que estão os seus textos aí, a questão da legibilidade dos seus textos, como é que elas estão. Como é que está esse aspecto dos seus textos aí, tá bom? Vamos começar essa conversa a partir de aqui. Eu fico esperando vocês agora, a bola tá com você. Até mais, tchau.